E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5 no nosso sistema aqui de seleção de tropas e unidades aqui dentro para sistemas de jogos de estratégia em tempo real. Acho que basicamente jogos assim que utilizam esse sisteminha, tá ok? E na última aula a gente fez então a nossa movimentação do personagem, né? Eu mostrei pra vocês como fazer a movimentação e a organização das tropas que estavam selecionadas, e na aula de hoje então a gente vai ver como fazer esse sistema de seleção aqui, né? Clicar, segurar, arrastar com o mouse, aparecer essa imagenzinha verde, e as unidades que estiverem debaixo dessa paradinha verde aí, vamos pensar assim, né? São as que a gente está selecionando, e consequentemente quando a gente clicar com o botão direito do mouse, vão ser elas que vão se mover, beleza? Então vai ser isso que eu vou estar mostrando na aula de hoje pra vocês. Vamos lá, peguei só aqueles 4 do meio, que é isso, velho? 5, né? 5 que tava passando ali, que é isso, ó, funcionou direitinho. Tá bom, meus amigos? Então vai ser isso que a gente vai estar mostrando, que eu vou estar, né, mostrando pra vocês na aula de hoje. Como na última aula, eu vou só explicar o script e eu vou mostrar também alguns pré-requisitos para poder esse script funcionar. A primeira coisa de tudo é que eu estou utilizando um canvas e um image para poder gerar essa imagem verde que aparece na tela. Vou até tirar o Maximize Play aqui, ó. É tudo feito com eles, olha só. Vou dar gerar um zoom aqui para a gente conseguir ver o canvas, que a gente está fazendo toda essa transformação aqui em cima desse canvas. E para colocar esse image é só vir aqui em Game Object, UI, e selecionar o image, né? Já vai criar tanto o canvas quanto o image para vocês. E depois, para deixar a imagem transparente, eu só vim aqui, selecionei qualquer a cor que eu queria e mexi aqui no alpha, tá bom? Quanto mais para frente eu deixar, mais ele vai ficar com a cor sólida. Quanto mais para baixo, mais transparente ele vai ficar. E eu deixei ele mais ou menos aqui no meio para ficar ok. E aí tem alguns pré-requisitos para que isso funcione. O primeiro deles é no image que você colocar. Você vai zerar todos os anchors deles aqui, né, o máximo, o mínimo e tudo mais, e vai zerar também todos os valores da posição e da largura dele aqui também. Largura e altura dele tem que estar tudo valendo zero. Se não tiver valendo zero, vai dar errado o script. Por exemplo, se eu tivesse aqui com 100 e 100 de largura aqui, vamos pensar assim, né, ó, 100 e 100, a posição aqui, vamos colocar uns 50 e aqui no outro a posição dele é 200, tá bom? Olha só, tá desse jeito aqui no início do meu jogo. Show de bola. Vou vir aqui, vou clicar, segurar e arrastar, e vocês vão ver que vai ficar todo desconfigurado, todo errado, porque a lógica que a gente está utilizando é de justamente utilizar os anchors aqui, ó, para poder redimensionar a minha imagem conforme eu for arrastando ela aqui no tamanho da tela. Tá vendo aquele o tamanho das minhas anchors, que é ela que eu estou alterando? Se tiver tudo zerado, aí já é outra história. Quando eu clicar, segurar e arrastar, ele vai redimensionar o tamanho do meu anchor e vai automaticamente também redimensionar a minha imagem. Então, zerem todas essas posições. O anchor mínimo e máximo aqui, tudo zerado também, é ideal para que a imagem não apareça na tela, mas nem precisa mexer com eles. Aqui a gente esses posicionamentos aqui e a largura e a altura, esse sim tem que estar valendo zero. Se não estiver valendo zero, vai dar problema, tá ok? Esse é o único pré-requisito que eu indico para vocês aqui, né? Isso aqui tem que ser feito antes da gente começar o nosso script, tá bom? E a gente vai abrir aqui de novo então nosso controle de tropas, vai ser nele que a gente vai estar mexendo no querido MonoDevelop. E aqui tem, além das variáveis que a gente utilizou na última aula, né, tem aqui as variáveis que a gente vai estar utilizando justamente para poder fazer esse sistema de seleção. Olha aqui, 7 a 1. Piadinha infame, né? Não poderia deixar escapar. E basicamente o que a gente vai precisar? A gente já tem ali um vetor onde a gente vai estar guardando as unidades selecionadas, e a partir dessas unidades selecionadas a gente vai fazer a movimentação delas. Então esse vetor a gente vai estar utilizando para os dois sistemas separados, né? Tanto de movimentação quanto de seleção, a gente vai também fazer referência a eles. E aqui dentro eu vou ter uma outra variável também do tipo GameObject, que também vai ser um vetor, que vai fazer referências para mim às unidades que eu estou selecionando. Então eu vou precisar dela, vai ser um auxiliar das unidades que a gente vai selecionar, tá bom? A gente vai utilizar ela para poder criar a lógica para guardar aqui dentro das unidades selecionadas de fato e depois fazer as movimentações dela. Então a gente precisa dessa variável de um vetor também de GameObject só para poder auxiliar nesse ato. Consequentemente também a gente vai precisar saber quantas unidades a gente selecionou com o arrastar do mouse, né? E a gente vai então ter referência àquela imagem que a gente criou lá, então vai ser uma variável do tipo image, só que para poder funcionar isso a gente tem que importar o UnityEngine.ui, tá bom? Unity Engine .ui, tem que ter isso aqui importado, senão não vai dar certo, a gente não vai conseguir criar essa variável do tipo image. No caso eu chamei ela de imagem de seleção. E a gente vai estar trabalhando com 3 posições aqui para poder fazer todo esse sistema do mouse, né? A gente vai ter a posição mínima do mouse, a posição máxima do mouse e a posição inicial, a primeira posição que eu cliquei com o meu mouse. Essas 3 posições aqui são essenciais para que a lógica do script dê certo. E a lógica dele está toda aqui, ó.
A gente vai também precisar daquele inteirozinho, então por isso que ele já começa aqui também no meu update valendo 0. E o que a gente vai fazer? Quando eu clicar com o botão direito do meu mouse, né, o botão direito e o botão esquerdo. Quando eu clicar com o botão esquerdo do meu mouse, né, que é o 0, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar aquela posição exata da minha tela, onde eu cliquei com o meu mouse, e guardar tanto na minha variável de vetor de posição mínima do meu mouse, como também na variável de vetor vector 3, né, de posição inicial do meu mouse. Eu vou guardar nessas duas variáveis o mesmo valor, porque o primeiro cara que eu clico, ele tanto é a minha posição inicial, a primeira vez que eu cliquei no meu mouse, então ele tem que guardar ali dentro, como também ele vai ser a posição mínima do mouse que eu tenho até então. E a partir do momento que eu for mexendo com o meu mouse aqui, ó, o Get Mouse Button é enquanto o botão do mouse estiver pressionado, enquanto eu estiver movendo com o meu mouse na tela, eu vou sempre testar para saber se a posição do meu mouse no eixo X ela é maior que a minha posição inicial do mouse. Se ela for, beleza, eu vou pegar a minha posição máxima do meu mouse no eixo X e vou guardar essa posição. Se não for, eu vou precisar fazer uma troca, porque pode acontecer isso aqui. Eu estou lá com o meu mouse, eu dei um cliquezinho. Olha só, aqui é a minha posição inicial, e a partir do momento que eu vou arrastando para cá, eu vou aumentando a posição no eixo X. Show de bola, então tá tranquilo, a minha posição inicial é aquela e a minha posição máxima no eixo X eu vou preenchendo com o valor. Só que eu posso também arrastar para trás, e aí eu preciso fazer uma troca. A minha posição inicial, a minha posição mínima aqui, né, ela é menor do que a posição que eu estou tentando acessar naquele determinado momento. Então eu tenho que fazer com que a minha posição mínima do meu mouse passe a ser essa nova posição, tá ok? E a minha posição máxima receba essa posição inicial, porque eu tenho que travar sempre com a minha posição inicial, ela tem que ser sempre um referencial para mim. Então a mínima vai ser a que o mouse está e a máxima vai ser a que eu comecei clicando, quando eu tiver essa situação da minha posição mínima ser menor do que minha posição inicial. Então sempre vou fazer esse teste, ó. Eu vou pegar minha posição no eixo X e no eixo Y também a mesma coisa e vou testar com a minha posição inicial. Se ela for maior, eu vou simplesmente pegar minha posição máxima e guardar aquela nova posição. Contudo, se ela for menor, eu vou precisar fazer uma troca. A minha posição máxima vai passar a ser a posição inicial do meu mouse e a posição mínima do meu mouse vai ser justamente aquela que o mouse está naquele determinado momento. Por quê? Porque ela é menor do que a minha posição inicial. E essa vai ser a troca que a gente vai fazer, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E com tudo isso trabalhado, né, já com as posições do mouse, tanto no eixo X quanto no eixo Y corretas, a gente vai utilizar justamente a posição máxima e mínima do mouse para poder redefinir as âncoras, né? Esses valores aqui de anchors, olha só, do meu image. A gente vai redefinir esses caras aqui. E para acessar eles, basicamente eu vou pegar a minha imagem de seleção, rect.transform, anchor máximo no eixo X. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha posição da tela e esses valores eles são proporcionais. Olha só, se eu vier aqui, você vai ver que eles vão variar de 0 até 1. Isso indica que eles estão sendo sempre proporcionais ao tamanho da minha tela, tá ok? 0 é 0% da minha tela e 1 é 100% da minha tela. Para a gente ter essa referencial de proporção aqui dentro também, é só eu pegar a posição que eu estou com o meu mouse, por exemplo, no eixo X, e eu vou dividir pela largura total da minha tela. Se eu fizer isso, eu vou ter justamente a porcentagem no qual eu vou fixar o mínimo e o máximo do meu mouse, tá bom? Então no eixo X eu vou pegar e dividir a posição máxima do meu mouse no eixo X e dividir pelo width da minha tela, né, pela largura da minha tela. Para eu ter o mínimo do eixo X, eu vou também pegar a posição mínima do meu mouse no eixo X e dividir pelo width da tela, pela largura da minha tela. Já para o eixo Y eu vou dividir pela altura da minha tela. Tá bom? Então eu vou pegar também a posição máxima do meu mouse no eixo Y, dividir pela altura da minha tela e assim eu vou ter o anchor máximo para o Y. E para o mínimo do Y, vou pegar a posição mínima do meu mouse, dividir pelo height aqui, né, pela altura da minha tela, e assim eu vou ter também essa proporção. Por isso que eu tenho que fazer essa troca aqui quando eu tenho a posição máxima do meu mouse menor, né, a posição atual do meu eixo Y ou do meu eixo X menor que a minha posição inicial. Eu tenho que fazer essa troca para justamente eu conseguir manter esse padrão do máximo e do mínimo, para poder fazer referência a um anchor máximo e a um anchor mínimo da minha imagem de seleção, tá bom? Só de fazer essa alteração, como está tudo zerado aqui, né, a posição no eixo XY e a largura no eixo XY, automaticamente essa imagem já vai receber o tamanho que eu defini aqui para os meus anchors, tá ok? Por isso que ele faz essa alteração para mim. Pode ver, ó, que o valor aqui vai continuar sendo sempre 0, mas o valor do mínimo e do máximo ele vai estar sempre alterando para mim. Olha só que beleza lá, é tantos por cento da tela. Se eu vier daqui de cima, olha só, ele vai de 0 até 1, hein? Olha só, de 0 até quase 1.
é o tamanho da seleção que eu fiz. Lá, ali até passou um pouco, foi 1,60 e poucos que eu tô com o mouse fora da minha tela aqui, olha só. Ele está num X maior do que o X máximo da tela. Consigo até 2 aqui, olha só, o dobro do tamanho da minha tela. Viram só? Mas ele vai estar sempre alterando esse valor para mim em função da proporção que eu faço entre a posição do meu mouse e a largura ou melhor, a dimensão da minha tela. Entendeu? Então essa é a mágica do Anchor. Se eu fizer alteração no Anchor e tiver tudo zerado lá nas minhas posições e tamanho da minha imagem, ele automaticamente já vai redimensionar a imagem em função do Anchor máximo e do Anchor mínimo. E aí quando eu soltar o botão do meu mouse, eu vou fazer a segunda parte do meu script, que é pegar aquela área que eu selecionei, transformar aquilo de posição 2D para posição 3D. Para isso a gente vai utilizar aqui o Raycast. Eu vou soltar um Raycast a partir da posição mínima do meu mouse e esse raio vai colidir. Se ele colidir com qualquer coisa, automaticamente eu vou pegar esse ponto que ele colidiu e vou passar para a posição mínima do meu mouse aqui também, tá bom? Então, ó, vou sair do mínimo do meu mouse. Quando eu soltar aqui, né, o up é quando eu solto o botão do meu mouse. Então eu vou soltar um raio, ele vai colidir com um chão ou com qualquer outra coisa. E aquele ponto que ele colidiu eu vou guardar dentro da minha posição mínima do mouse. A mesma coisa aqui para o máximo, eu vou soltar também. E aquela posição do meu mouse, até então a gente estava tratando só com informações da tela. Agora a gente vai estar tratando com informações 3D, né? E eu vou guardar dentro dessa posição máxima do meu mouse também. E agora que a gente vai começar então a utilizar o conceito lá das unidades selecionadas auxiliares. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou primeiro pegar todas as unidades que eu tenho dentro do meu jogo, todo mundo que é do tipo player, e vou guardar dentro da minha variável unidades selecionadas. Então todo mundo eu vou guardar ali dentro. E eu vou criar um novo vetor também para minhas unidades selecionadas auxiliares do mesmo tamanho do objeto que eu criei lá, né? Do mesmo tamanho do meu vetor de unidades selecionadas. Então, se eu tiver 100 unidades, eu vou guardar 100 unidades dentro desse meu vetor primeiro e vou criar um vetor vazio também com tamanho de 100 e ele vai ser o meu vetor de unidades selecionadas auxiliares. E a princípio eu não tenho nenhuma unidade selecionada também. Eu vou fazer um for onde eu vou percorrer todo o meu vetor de unidades selecionadas e vou fazer um testezinho com eles. Eu vou vindo aqui um por um, dessa vez eu preciso utilizar o i, porque eu vou estar guardando ele dentro da minha unidade selecionada, tá? Então eu preferi fazer dessa forma, até para ficar mais explicativo também, mas poderia fazer com um in, né? Conforme a gente fez aqui embaixo, né? Poderia estar utilizando, cadê? Aqui. Aqui a gente tem o for utilizando o in, poderia fazer desse jeito também, mas eu preferi fazer o for com o i aqui, né? Onde o i vai percorrer de 0 até o tamanho máximo do meu vetor unidades selecionadas, e aí eu vou indo sempre aumentando aqui o valor do i, né? E eu vou sempre fazer o teste, eu vou pegar a posição daquele objeto naquele determinado índice e vou verificar se a posição dele no eixo X é maior que a posição mínima do mouse. Quando eu soltei lá o clique, fiz o Raycast, né, eu tenho agora a posição 3D, então eu posso comparar isso. Se a posição dele for maior do que a do meu eixo X, né, a posição mínima do mouse no eixo X, e no eixo X também a posição dele for menor que a posição máxima do eixo X, significa que no eixo X ele está dentro do intervalo que eu selecionei, né, entre o mínimo e o máximo. Então se ele é maior que o mínimo e menor que o máximo, beleza. E no eixo Z, tá bom? Não é mais no eixo Y, nas referências aqui 2D, a gente sempre estava trabalhando com o eixo Y. A partir do momento que a gente vai para o eixo, pro modo 3D, a gente não está trabalhando mais com X e Y. Na tela a gente está sempre trabalhando com X e Y, aqui a gente está trabalhando com o eixo X, assim, né? E o eixo Z, que é o que vai ver para mim o forward, né? Ou para frente ou para trás. E o X para esquerda ou para direita. O eixo Y não influencia em nada nesse caso. A gente vai vir aqui e vai fazer o mesmo teste para saber se a minha posição no eixo Z ela é maior que a minha posição mínima do mouse no eixo Z, e se a posição no eixo Z também ela é menor que a minha posição máxima do eixo Z no mouse na hora que eu soltei o clique. Se for, eu vou pegar a minha variável quantidade de unidades, ela vai ser o índice para mim, e no meu vetor de unidades selecionadas auxiliares eu vou vir aqui e vou guardar justamente esse cara que atendeu a todas essas especificações aqui, vou guardar dentro dele e vou dar um mais aqui para assim eu preencher no próximo índice de unidades selecionadas. Depois que eu tiver feito isso, eu vou zerar de novo aqui o meu vetor de unidades selecionadas. Ele vai receber um novo GameObject, né? Ele vai receber um novo vetor com a quantidade de unidades que eu selecionei, e vou fazer um for
indo de 0 até a última unidade que eu selecionei, e aí eu vou pegar daquele meu vetor auxiliar e vou guardar dentro do meu vetor final, né, que diz para mim quais foram realmente as unidades selecionadas. Depois disso eu vou zerar de novo aqui a minha imagem lá de seleção, né, onde eu vou passar o anchor máximo e o mínimo dela para 0, assim ela vai ser jogada aqui para o lado, e aí eu vou ter certeza de todas as unidades que eu selecionei, tá bom? A quantidade de unidades que eu consegui selecionar, eu vou guardar elas sempre dentro do meu vetor de unidades selecionadas. E com isso, a minha segunda parte do script aqui, né, que é quando eu verifico se eu cliquei com o botão direito, ele vai passar a funcionar também. Que aí eu vou ter a quantidade de unidades que eu selecionei, vou poder entrar aqui dentro, fazer toda aquela parte de posicionamento delas e tudo mais, tá ok? Então é dessa forma que a gente vai estar trabalhando então com a seleção. Eu vou primeiro com os inputs down, eu vou guardar as posições iniciais, enquanto eu tiver com o get mouse button pressionado, né? Enquanto eu tiver com o botão do mouse pressionado. Eu vou ficar fazendo esse cálculo para saber quem é o x máximo, quem é o x mínimo, né? A posição máxima, né? E a posição mínima, vou ficar fazendo esses cálculos, e quando eu soltar o botão, eu vou fazer justamente essa pesquisa para saber quem, dentre todas as minhas unidades selecionadas, está entre as posições máximas e mínimas do mouse que eu selecionei. Quem tiver ali dentro, eu vou guardar dentro do meu vetor unidades selecionadas. O negócio assim, é um pouquinho mais complicado porque tem essa questão do for, né? A gente vai ter que estar percorrendo vetores aqui dentro, a gente percorre 2 vetores para poder ter esse resultado final, mas é bem simples de estar implementando essa solução, tá ok? É um pouquinho mais chato de explicar esse fato, né? Porque por causa dessa questão do for, mas eu acho que dá para entender mais ou menos qual foi a lógica que a gente fez aqui. E aí passa então esse sistema a ser funcional. A gente entra aqui, clica, enquanto a gente estiver com o mouse segurado, ele vai fazer esse redimensionamento da imagem para mim. A partir do momento que eu soltar, é aquela questão, ele vai soltar o raycast, que vai variar daqui de cima até aqui embaixo, né? O mínimo vai estar aqui, vamos pensar assim, né? E o máximo vai estar aqui embaixo. Ele vai soltar esses dois raycasts e vai ter informações 3D para mim. Então todo mundo que estava dentro daquela área selecionada vai ser passível de eu estar movimentando eles, olha só. E eu vou conseguir depois com a segunda parte do meu algoritmo, que é aquela com um botão direito, né, de organizar minha tropa e mover ela, fazendo essa ação para mim. Então eu vou fazer sempre essa seleção e sempre vai dar certo pela lógica que a gente criou ali. Beleza? Então é um negócio bem simples, um negócio bem de boa, mas que exige um pouquinho de atenção para você poder entender essa questão aqui do for, né, de percorrimento, de percorrição do vetor. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a isso, é ideal que vocês comentem aí para mim, para poder estar respondendo as dúvidas de vocês. Mais uma vez, o script também vai estar na descrição do vídeo para vocês darem uma estudada, darem uma olhada, mas é uma lógica bem simples, uma lógica bem de boa para a gente tratar essa questão da seleção das unidades, tá bom? E aí, fica então agora minhas questões a vocês. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu pegar um script e explicar a lógica deles para vocês, ver se realmente esse formato é ideal ou se não, se vocês preferem um outro formato que eu faça diferente ou que eu volte com o formato antigo. Não volte não, eu vou estar fazendo vídeo ainda com o formato antigo, mas se esse formato também é válido para trazer tutoriais para vocês. Se for, vai ser um prazer estar trazendo vídeos nesse formato também, vai ser algo que eu vou poder pirar um pouco mais nos scripts, trazer coisas mais complicadas, porque eu só vou explicar o script em si, não vou precisar estar programando junto, que aí a chance de eu fazer alguma coisa errada é muito menor, porque o script já vai estar funcionando aqui dentro, né? E no mais é mesmo saber o que mais vocês gostariam que eu implementasse nesse sistema. Eu estou pensando em fazer agora, colocar uns modelinhos do boneco aqui, com umas arminhas na mão, então quando eu selecionar eles vão se mover com um modelo 3D, então eu vou fazer toda a parte de animação também, né, de configuração da animação em si do objeto, para quando ele estiver andando ele realmente se mover, para quando ele estiver parado ele realmente ficar paradinho lá e tudo mais, né? Eu quero saber isso de Vossa Senhoria, se é interessante ou não. E depois fazer ele atacar, né? Quando eu clicar num objeto que seja um inimigo, que não seja da tag player e tudo mais, ou seja diferente, eles ficarem em volta do objeto e executarem a animação de ataque ou qualquer coisa do tipo. Mas aí vai depender também da opinião de Vossa Senhoria se isso é interessante ou não, tá bom, meus amigos? Mas é isso que eu queria estar mostrando pra vocês, espero realmente aí que tenha sido útil. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Mais uma vez eu peço aí o comentário de vocês para que assim a gente possa estar melhorando esse modo de aula também, e se isso é válido ou não, se vocês preferem que eu faça só no formato antigo, do jeito que vocês comentarem aí, eu vou estar fazendo, né? Porque a intenção é ajudar vocês. Se desse jeito atrapalhou, então não tem o porquê eu trazer mais, mas se tivesse sido legal, se tivesse sido um negócio maneiro, comentem também para assim eu estar aperfeiçoando esse modelo de aula, tá bom, meus amigos? Mas é isso, abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!